no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. Vamos então dar início. Conferência. Conferência, como eu havia citado no culto. Meu Deus do céu. Bem-vindo ao pessoal que está lá em casa, assistir através das redes sociais. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sois bem-vindos. Um beijo, um queijo, um pé de alface para vocês. Amém. Que Deus abençoe muito a vossa vida, que possam receber da parte de Deus, assim como nós, presentes no auditório, no templo, vamos receber. Amém. Antes de mais, a conferência posso esticar um bocado, não é? Quem tem telemóvel? Levanta o teu telemóvel. Tão simples. O pastor pede, levanta o telemóvel. O povo não levanta. Quando Jesus dizia, e vai pregar o evangelho, duvido que cumpra. Levanta o teu telemóvel. Quem tem telemóvel? Levanta o teu telemóvel. Levanta o teu telemóvel. Não está assim. Não tem telemóvel aí? Está ali. Mas tem, pronto. Amém. Tem telemóvel. Levanta o telemóvel bem alto. Bora lá. Quem tem rede social? Todo mundo tem? Quem tem rede social permanece com a mão levantada? Exatamente. Agora, entra aí no... É mais fácil onde? Não, no Facebook. Para partilhar. Sou cota 43. Para partilhar o culto. YouTube. www.youtube.com. Escreve unânimes aí. Para ensinar. Unânimes Setúbal. Página Unânimes. Já entrou no Unânimes Setúbal? Unânimes. Antes de partilhar, ok? Porque você que já entrou, tome vergonha na cara e já é membro há 700 anos aqui na igreja. Faça seguir no YouTube, ok? Coloque lá no YouTube seguir ou subscrever, ok? Subscreva aí. Já deu like? Tem problema. Ok, subscrever. Não tem não, no YouTube, já tem? Subscrever, sininho para mais notificações. Quantos já fizeram aí? Pessoal que já desistiu ainda a meio. Já desistiu a meio. Já está? Já compartilhou, Geisa? Já está, de certeza? Eu estás debaixo, estás em sol sagrado. Ok, agora vai em direto. E faz partilhar, setinha do partilhar. Agora partilhas no WhatsApp com os teus contactos ou no Facebook. Mais de 40 Facebook. Ok? Quantos já compartilharam? Pô, que chato, pastor. Você é mesmo chato. Poxa, que chatice. Estar a fazer que seca. É só para ficar famoso. Eu sei que você está a pensar. Agora veio com aquele blazer branco, é só para as pessoas verem que você é giro e bonito. Não é o que você está a pensar? Não, é para que o seu familiar, que possa estar a pensar suicidar-se nesta hora, ele possa sentir a presença de Deus na sua casa. É para aquele familiar seu, filho, filha, pai, mãe, sogro, sogra, amigo, possa querer tirar a sua vida ou desistir dos seus planos, ou até mesmo aceitar Jesus. Através de uma mensagem ele possa arrepender-se e converter-se ao cristianismo. É para que ele possa ouvir a palavra que está acima de toda a palavra de homens. É para que ele possa conhecer o nome que está acima de todo o nome. É por isso que você publica. Aqui no Unânimes é para isso. Aqui no Unânimes é para isso. É para que ele escute a palavra que salva. Para que ele possa ser redimido pelo sangue de Jesus. E quantas pessoas já tiveram a oportunidade de o fazer, porque outros, outrora, fizeram. Porque não nós. Então o desafio foi esse. Para que haja salvação, libertação e conhecimento, reconhecimento de quem Jesus Cristo é. Amém? Glória a Jesus. Obrigado pela sua ajuda. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 1 a 13. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 13. O tema geral da nossa conferência é a manifestação das grandezas de Deus. E conferência é a unidade de todo o corpo para tratar de determinado tema, assunto.
As mensagens, em determinada conferência, os assuntos, as conversas, os louvores, fazem destaque ou dão destaque ao tema geral, manifestação das grandezas de Deus. E o tema da mensagem de hoje é: quem manifestará as grandezas de Deus? Pergunta: quem manifestará as grandezas de Deus? No mundo perverso, corrompido, em déficit, em morte, nunca foi tão importante, urgente nós manifestarmos as grandezas do nosso Deus. Todos nós sabemos as lutas pelas quais o mundo em que vivemos, a sociedade a que pertencemos, estão a passar. Muitas lutas. Muitos de nós sabemos as adversidades, a corrupção, o mal que habita no meio de nós. Nós estamos cientes disso. O aumento da violência, dentro e fora de casa. O aumento da apostasia, o aumento da incredulidade, o aumento da religiosidade, o aumento da criminalidade, o aumento da corrupção, o aumento da prostituição, o aumento do pecado dentro e fora da igreja. O aumento de tudo isso, das guerras, o aumento das doenças, o aumento de tudo, de mortes. O afastamento diário de crentes da igreja e do próprio Deus. Nós sabemos que isso tem acontecido. A adesão a novas doutrinas, a novas ideologias, a novas igrejas que seduzem o nosso ego, mas em nada trabalham o nosso coração e forjam a nossa alma para herdarmos realmente o reino de Deus. O aumento, como foi orado aqui há pouco, o aumento do desejo por coisas e o esquecimento pela pessoa de Deus e do próprio Espírito Santo. O aumento da falta de conhecimento do próprio Deus, da ignorância da própria palavra e da vontade do próprio Deus. Nunca foi tão urgente manifestar as grandezas de Deus. Com isto quero dizer manifestar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus ainda irá fazer. Manifestar com as nossas palavras, manifestar com as nossas ações, manifestar com o nosso ser como Deus, com as nossas alianças, com os nossos compromissos, com a nossa lealdade, com a nossa fidelidade. É importante em tempos como hoje, para a nossa casa e fora da mesma, nós manifestarmos o quão grande o nosso Deus é. A tendência humana que já impregna e contagia, contamina a igreja é o desejo de manifestar quem nós somos. O que eu posso fazer, o quão grande eu sou, o quão eu prego bem, canto bem, profetizo tão bem. Olha, a minha profecia que se cumpriu. Manifestar o meu conhecimento, o egocentrismo, o humanismo, está a invadir a igreja. E mais do que nunca é necessário que nós saibamos o quão urgente é manifestar unicamente, somente, exclusivamente a grandeza do nosso Deus. É urgente isso, é urgente, somente isso. Em meio a uma mesa é urgente. Em meio a uma mesa de comunhão, um jantar, um almoço, uma partilha, um chá, um café, manifestarmos quem Deus é e o quão grande Ele é. Nas conversas, nos corredores da igreja, fora da igreja, manifestar o quão grande Deus é e as suas manifestações. Eu quero, de alguma forma, à luz do texto que nós vamos ler, caracterizar ou descrever quem são essas pessoas que irão manifestar as grandezas de Deus. Quem são essas pessoas que estão capacitadas para manifestar as grandezas de Deus? Porque não é qualquer um que manifesta as grandezas de Deus. Não é qualquer um. Isto não é como fazer a primeira classe, segunda classe, terceira classe e saber somar 2 mais 2 é 4. Não. Estamos a falar de algo santo, puro, maravilhoso, poderoso. O cristianismo não são meras palavras. O testemunho de um cristão não é um mero comportamento. E eu vou falar sobre isso. Olhemos para o texto. Atos capítulo 2, versículo 1 a 13.
inúmeras vezes já lemos este texto e normalmente ao ler, o poder que ele emana causa em nós uma atmosfera, um burburinho dentro de nós, uma faísca, uma centelha de graça, de glória e de poder. Mas é necessário nós aprofundarmos o que realmente o texto quer passar, ou o testemunho do texto quer passar para nós, e que instruções o mesmo quer dar a nós, para que realmente isto se cumpra nas nossas vidas. E diz o seguinte, versículo 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Uma vez mais repito, e todos foram cheios do Espírito. Mergulha, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia, lhes capacitava, lhes instruía que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. Estavam a habitar naquele lugar judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão a falar? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Até aqui. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste lugar, casa de oração, lugar onde a congregação se reúne para cultuar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Obrigado, meu Deus, meu Jesus, nosso Cristo Redentor, maravilhoso, lindo. Obrigado por nos dar esta oportunidade fantástica de ouvir a Tua Palavra. Que nós possamos ter o coração aberto, Deus, para assimilá-la, desfrutar e aprender com ela. Que nós sejamos moldados, Deus, pela Tua Palavra nesta noite, neste lugar. Que nós possamos dar honra, glória e louvor a Ti em todo o tempo, não só hoje, mas sempre, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Hoje eu gostava de partilhar convosco uma mensagem não tão expositiva. Claro, irei fazer o contexto do texto
se é que o texto já não é bastante explícito daquilo que aconteceu. Mas eu quero, como disse anteriormente, usar deste texto para passar para a igreja 5 características de quem irá manifestar as grandezas de Deus. É de suma importância que você possa estar atento e durante a citação de cada ponto você possa se examinar a si mesmo. Eu escolhi, em cada versículo usado, buscar o significado na linguagem grega, na língua grega, ok? E porquê usar o significado da palavra-chave desse versículo na linguagem grega? Porque ao lermos o significado de determinada expressão ou palavra no grego, ela ajuda-nos a fazer uma melhor exegese, uma hermenêutica deste mesmo texto ou palavra. O que é que isto quer dizer? Leva-nos a um lugar mais profundo no conhecimento da palavra, o que nos deverá levar a um comportamento mais eficaz no nosso dia-a-dia. Quantos estão a entender? Porque nós não vivemos só de conhecimento, mas também das ações que fazemos com o conhecimento que temos. Amém? Então, de certa forma, eu irei passar para vocês responsabilidade. Você vai ter um conhecimento mais profundo daquilo que a expressão, ou o texto, ou palavra quer dizer. Todos nós sabemos que neste momento celebrava-se uma festa, a festa de Pentecostes. E era um evento mais extraordinário da história. Foi um evento mais extraordinário da história da igreja cristã. Naquele momento de festa, houve o derramamento do Espírito Santo. Por um lado, os judeus celebravam uma festa, a festa de Pentecostes. Mas, por outro lado, 120 eram cheios do Espírito Santo. Uns celebravam uma festa, outros viviam na festa, estavam na festa. Uns seguiam um protocolo, uma cultura, um calendário, outros... Oh God, já apareceu o pastor de estima. Oh God. Ou então o pastor fala... Outros viviam cumprir de uma promessa. Uns estavam na festa, outros viviam cumprir de uma promessa. Promessa. Amém? Então, a Bíblia diz em Atos 2, capítulo 9, versículo 11, que havia uma mão, 2 mãos cheias de cidadãos ou nações ali reunidas. E eu passo a dizer, citar, partos, medos, alamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, Líbia, Roma, cretenses e árabes. E a palavra de Deus diz que aqueles homens, ao serem cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. Então digamos que Deus, a primeira capacitação que Deus deu àqueles discípulos, àqueles homens reunidos, àqueles que foram obedientes àquilo que Jesus havia dito, eles foram capacitados para a primeira ação evangelística. Verdade ou não? 120 saíram dentro de portas. Se outrora eles tinham medo de sair para fora, para a rua, por causa da perseguição, agora eles queriam enfrentar leões, romanos, judeus, religiosos, seja o que fosse, porque eles estavam preparados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ali estavam reunidos judeus. Quem eram estes judeus? Aqueles que seguiam o judaísmo tradicional, mas também estavam prosélitos do judaísmo, que são aqueles gentios que se converteram ao judaísmo, mas também estavam judeus da diáspora. Isto quer dizer o quê? Judeus vindos de várias partes do Império Romano somente para festejar a festa de Pentecostes. Pensavam eles. Pensavam eles que seria uma celebração como todas as outras. Pensavam eles que queriam celebrar uma festa comum, normal, que já estava agendada. E com o derramamento do Espírito Santo,
os apóstolos saem para fora daquele lugar e começam a falar outros idiomas. Começam a falar, o texto diz, das grandezas de Deus. Começam a evangelizar todo este pessoal. O pessoal do Egito, da Líbia, da Panfilha, da Ásia, do Ponto, da Macedónia. Todos os cretenses, os árabes, todo o mundo foi evangelizado. Ouviu as grandezas do nosso Deus. Isto quer dizer o quê? Quando a Bíblia diz que eles foram capacitados para falar outros idiomas e os homens ouvimos-nos falar na nossa própria língua, isto quer nos transmitir uma mensagem, é que até para o chinês, para o russo, para o ucraniano, para o árabe, o Evangelho é proclamado. Para todas as nações, foi capacitado. Fomos capacitados. Mas quais são as grandezas? Que grandezas foram estas? Não há uma certa curiosidade de saber quando a Bíblia diz, e eles falaram em outros idiomas a todo aquele povo das grandes. Mas que grandezas foram estas? Que grandezas, o que realmente estes homens capacitados e cheios do Espírito Santo, falando agora em todas estas línguas, em todos estes idiomas, de tal forma que eles ficaram espantados, maravilhados com tudo aquilo. Que grandezas estes homens falaram, que coisas eles falaram. Quando a Bíblia diz que eles falaram sobre as grandezas, anunciavam as grandezas de Deus, refere-se às maravilhosas obras de Deus. E que obras Deus tem feito? De Gênesis a Apocalipse, que obras Deus faz e irá fazer? Primeira obra, primeira grandeza que aqueles homens anunciaram, a obra redentora de Deus em Jesus Cristo. Uma das primeiras obras, da primeira grandeza em outros idiomas, em inglês. Jesus is love. Jesus loves you. Jesus is the power, the mighty, qualquer coisa. Jesus is good, em língua. Quem sabe mais línguas? Jesus te ama. Francês, quem sabe francês? Jesus, je t'aime, em italiano. Em crioulo. Jesus está morto. Eles começaram, houve oportunidade. O que é que Deus quis naquele momento, naquela grande festa? Que todos soubessem quem Ele é. Quem Ele é, quem Ele foi em Cristo Jesus. Todos, escuta. O pessoal da Líbia não tem desculpa. O pessoal do Egito não teve desculpa. Da Frígia não teve. Da Panfilha, da Ásia, do Ponto, Capadocia, Judéia. Ninguém teve desculpa para não ter conhecimento de quem Cristo foi. Em segundo lugar, o cumprimento. Que grandezas aqueles homens falaram. Cheios do Espírito. Que grandeza do cumprimento das promessas messiânicas. Que Deus enviou o seu Filho, o Messias, o verdadeiro Messias, à cruz para morrer por nós. Não é preciso vocês continuarem à espera que Ele venha, pois Ele já veio e já cumpriu aquilo para o qual havia sido chamado. Essas eram as grandezas. Terceiro lugar, a ressurreição do próprio Cristo. Eu não sei qual deles dizia, mas devia dizer: meu Deus, Cristo ressuscitou. Eu não sei em que língua era, mas havia alguém que estava capacitado para o fazer em outra língua, de forma que eles estivessem: Jesus, o Messias, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Que grandezas estes homens falaram da exaltação de Cristo, que está à direita de Deus, seu Pai. Cristo está à direita de Deus. Deus enviou o seu Filho. Jesus é o Filho de Deus. Em quinto lugar, o derramamento do Espírito Santo. Olhem, pessoal romano, pessoal da Líbia, do Egito. Olha, nós fomos cheios do Espírito. O pessoal diz: olha Pedro. Olha, até Pedro sabe anunciar as grandes. Olha, até o cara, o pescador, só falava assim, a passos.
E agora já fala com ousadia, com coragem, só mesmo cheio do Espírito Santo. E em sexto lugar, a oferta da salvação a todas as nações. Eles dizem, olha pessoal, vocês independentemente da nação de onde vivem, independentemente da vossa crença, saibam que Deus vos ama e é para todos vós, a salvação é para todos vós. Eles falavam isso em outros idiomas. E nos dias de hoje, quem está pronto para o fazer? Quem o irá fazer? 120 saíram daquele lugar e estavam dispostos a fazer. 120 saíram daquele lugar e até os dias de hoje temos resultado daquilo que eles fizeram. Nações foram mudadas, a história foi mudada, a história foi dividida por causa de um nome, o nome de Jesus Cristo. Mas nos dias de hoje, quem são as pessoas que irão manifestar as grandezas de Deus? Como elas são? Que características elas têm? Primeira característica: quem irá manifestar as grandezas de Deus será aquele que irá perseverar em comunhão. Só isso, pastor, né? Mas eu esperava uma palavra mais chique, mais um conhecimento. Há uma grande dificuldade na igreja e dos portadores do conhecimento daquilo que o Evangelho é. Perseverar em comunhão, no sentido literal da palavra. O simples está cada vez mais difícil de ser praticado. O básico está cada vez mais ofuscado. Comunhão, verdadeira comunhão. Perseverar em comunhão. Amar um ao outro. E a palavra grega, e diz Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Se fosse no dia de hoje, calhar, sou o melhor pastor. Xerebacatarabalaya. Sai de perto de mim, que eu agora vou profetizar. E existe isso. Existe isso. Arrogância gospel. Ego gospel. Existe nos dias de hoje. O conhecimento está a estragar as mentes daqueles que nada eram, mas ainda nada são. Munidos de conhecimento, mas vazios de comunhão. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A palavra grega para estavam todos reunidos, para a expressão reunidos, é, eu vou ler, ok? Que é difícil, é grande. Homotumadon. Se alguém souber grego, esta palavra no final pode vir comigo e dizer em grego. Ok? A palavra grego para estavam todos reunidos ou reunidos é homotumadon. E o que é que esta palavra significa? Que significado mais profundo ela nos traz? Que estavam reunidos com Faça com cara feio. Meu Deus do céu, tão feio. Um propósito, ou de comum acordo. Não havia cá, mas eu acho, não, isso não. Era um propósito, um acordo, estavam juntos, uma mente. Escuta, a palavra homotumadon no grego, que é reunidos no mesmo lugar, não estava cada um para o seu lado, estavam uma mente, um pensamento, um propósito. Se no momento da Torre de Babel todos foram divididos, não é? Porque todos eles queriam algo para si mesmo, verdade? Todos eles queriam, para mim, eu isto, eu aquilo, eu outro. E foram todos, e ninguém se percebia uns aos outros. Agora, eles estavam todos reunidos para algo que era para todos. Agora ninguém pensava em si mesmo, mas agora pensava-se em todos. Por isso é que a palavra diz homotumadon, um só propósito, em comum acordo, estavam juntos, uma só mente, uma só voz. E no livro de Atos, o autor do livro de Atos refere 10 vezes da importância de estar em comunhão. É importante em momentos como este, na manifestação das grandezas de Deus, estamos juntos, meu irmão. Que grandezas de Deus nós manifestamos como murmuramos uns dos outros, criticamos uns aos outros, julgamos uns aos outros, dizemos mal uns dos outros. Que comunhão é esta? Que comunhão é esta?
Que Espírito Santo é esse maléfico que habita dentro de nós? 10 vezes no livro de Atos. 10 vezes. Isto quer dizer alguma coisa. Isto quer dizer alguma coisa. Isto quer trazer a nós alguma coisa. A importância de estarmos juntos. Podemos não ter nada, mas estamos juntos. Eu não tenho nada, mas tenho-te a ti, meu irmão. Tu ajudas-me a mim, eu ajudo-te a ti. Estamos juntos, já não se valoriza as pessoas. Já não se valoriza o corpo. Trocamos as pessoas por coisas. O termo homo quer dizer mesmo. E o termo tumos reversa uma emoção forte. Estavam todos reunidos com uma baita emoção. Um baita sentimento. Com uma baita faísca. Centelha de glória, poder. Ninguém queria saber se sabia mais. Ninguém queria saber isso, meu irmão. Só queria ver Espírito Santo. Vem Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu quero estar em comunhão. Eu quero lá saber se Ele sabe mais de Bíblia ou Ele sabe menos. Eu quero é Deus na minha vida. Eu quero é Deus. Por amor de Deus, dá um glória ao Senhor Jesus. Homo tumadon. Todos reunidos no mesmo lugar. Tumos refere-se a uma emoção forte, quente. O sentido da palavra é uma emoção forte e quente. Agora percebo de onde é que veio o sapatinho de fogo. Vem daqui. Mas o verdadeiro fogo, o verdadeiro calor vem quando há verdadeira comunhão. E tudo isto não se refere somente a um grupo de pessoas, refere-se a uma unidade espiritual. Por isso, nesta noite, se de alguma forma não te sentes em unidade espiritual com a comunidade cristã unânimes, revê essa característica. Revê se realmente tens anunciado ou não as grandezas de Deus. Quando não há unidade, quando não há uma somente, um só corpo, um calor humano junto, afetividade. Repensa, um propósito, uma só voz. É urgente, irmãos, nós manifestarmos as grandezas de Deus. Unidade, yachad, no grego, yachad, unidade e comunhão com o corpo de Cristo. O desafio é, nos dias de hoje, mantém-te em unidade com a tua comunidade. Mantém-te em unidade com os teus líderes. Mantém-te em unidade com a tua igreja. Mantém-te em unidade com a tua família, com a tua esposa. Mantém comunhão com a tua esposa, aliança, compromisso, fidelidade, que não sejamos corrompidos. Salmos 133, versículo 1. Oh, quão é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Faz sentido? Faz sentido, é bom. É bom, então desfruta do que é bom. O salmista queria exaltar a bênção de que é viver em unidade, em comunhão. Olha o apelo, a exortação que o apóstolo Paulo faz. Um grito de necessidade, de urgência. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 5. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Escuta, rogo-vos, por amor de Deus, é necessário. Olha tantas tribulações, rogo-vos, por favor, que não seja em vão cada ensinamento. Os 3 anos que eu estive aí em Éfeso, que não seja em vão. Rogo-vos, não eu pastor, eu prisioneiro no Senhor. Há
somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Unidade, irmandade, em casa, na igreja, nos ministérios, nos GUs. Unidade. É aí que manifestaremos as grandezas de Deus. Lembremos que somos um corpo. Somos e estamos num só Espírito. Temos uma só esperança, convicção e vocação. Temos um só Senhor, um só Cristo, uma só fé. Fomos batizados em um só batismo. Temos um só Deus e Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. Segunda característica de quem irá manifestar as grandezas de Deus. Primeira, perseverar em comunhão. Aponta, perseverar em comunhão. Segunda característica daqueles que irão manifestar as grandezas de Deus nos dias de hoje, independentemente das circunstâncias. Aqueles que são cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? A igreja sabe o que é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo? Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Sabe, sim ou não? Tenha certeza que sabe. Quando, onde, como, a quem, em que circunstância nós devemos mostrar, revelar que somos cheios do Espírito Santo? Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A palavra grega para cheios, ser cheio do Espírito Santo, na profundidade do significado da palavra grega, que é plero. Plero é ser cheio. E qual é o significado profundo desta palavra? É completamente cheio. Completamente, escuta, completamente cheio em cada área ou detalhe da nossa vida. Escuta, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio não há, sou cheio do Espírito Santo, mas ainda não dizimo, sou cheio do Espírito Santo, mas não. Nem é cheio pela metade. O Espírito Santo ou está, ou você... Ou ele age, ou ele não age. Eu penso que não age pela metade. Ou ele age, ou ele não age. Ele não faz parceria com as ações pecaminosas do homem. Estão a entender? A mais de 120. Não sei se o Espírito Santo está lá dentro do carro. Brincadeira. Plero significa ser cheio, completamente preenchido ou completo em cada detalhe, ou ainda abundantemente cheio ao ponto de transbordar. Por outras palavras, não há espaço, uma pessoa cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, não há espaço para a ação humana, pensamento humano, reações humanas. Cheios do Espírito Santo, não há limitação para o agir de Deus em nós. Faz confusão? Cheio. É só o inimigo vem e nós sabemos como nos devemos comportar. Cheio. Cheio, a palavra grega plero significa isso. Também pode ser traduzido como concluir ou cumprir determinada função. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E qual foi a primeira função que lhes foi atribuída? Já não lembram? Qual foi a primeira? Foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar? Evangelismo. Falar de
Jesus. E às vezes nós na igreja vimos que fazem de tudo menos falar de Jesus. São cheios do Espírito Santo, mas não falam de Jesus. E não é só o falar, não é só o verbalizar. O falar é o agir como Jesus. São imagem e semelhança. Foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O que é que este texto quer dizer? Quer dizer que foram feitos para ter comunhão com Deus. Foram feitos para ter acesso, conversa com Deus, imagem e semelhança. Ninguém vai ser tão poderoso como Deus, ou agir tanto como Deus, ou ter os atributos não comunicáveis de Deus. Ninguém vai ter. Ninguém vai ter esses atributos não comunicáveis. Os comunicáveis, sim. Ok, mas os não comunicáveis, Deus não os concede a ninguém, só Ele tem. Quantos aqui são omnipresentes? Tem alguém? A pessoa consegue estar a ouvir a conversa de um, está no outro. Quantos são omniscientes? Hã? Não há. São atributos incomunicáveis. Mas alguém pode sentir amor por outra pessoa. Verdade? Perdoar outra pessoa. Misericórdia por outra pessoa. Atributos comunicáveis que Deus, sendo nós feitos à imagem e semelhança dele, Ele nos atribui para que possamos sentir e agir como Ele age. Então, a plenitude do Espírito Santo não é uma emoção passageira, é uma capacitação contínua e poderosa, ok? Então, repletos, cheios, transbordantes. Agora nós somos cheios, é importante sermos cheios do Espírito Santo para podermos transbordar. E esta mesma palavra plero, no grego, ser cheio do Espírito Santo, é refletida ou é falada, escrita também na passagem de Marcos, capítulo 8, 19 e 20, onde Jesus vai explicar a multiplicação de 5 pães para 5.000 e de 7 pães para 4.000 pessoas. A Bíblia diz que sobraram, os cestos ficaram cheios, 12 cestos ficaram repletos, transbordantes. E é isso que Deus quer de nós, que nós transbordemos, plero de Deus, cheios de Deus, repletos de Deus. Da mesma forma, em Marcos capítulo 4, versículo 28, os grãos de uma espiga nascem de dentro para fora. Eu sou plero do Espírito Santo, transbordante. E são esses que vão manifestar as grandezas de Deus. Não é só o que redupia, o que cai, não. Aquele que transborda. Aquele que ama dentro e fora de portas. Aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que bendiz, aquele que sente misericórdia, aquele que sente compaixão, aquele que edifica, aquele que ajuda, aquele que abraça, aquele que ama incondicionalmente. Esse é cheio do Espírito Santo. Esse é o cheio do Espírito Santo, porque show gospel, está este mundo cheio, mas onde estão eles cheios do Espírito Santo? Onde estão? Eu esperava que tivesse aqui algum. Amém, amém. Precisamos ser verdadeiramente pleros, cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem irá manifestar as grandezas de Deus nos dias de hoje? Serão aqueles que irão proclamar o Evangelho com ousadia. Atos capítulo 2, versículo 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz. Pedro, olhe para a pessoa de Pedro. Olhe para a pessoa, para o intelecto de Pedro. Olhe para Pedro, olhe para a função de Pedro, para o ofício de Pedro. Olhe para a personalidade de Pedro, para o emocional de Pedro, para a família de Pedro. Olhe para o passado recente de Pedro antes de se levantar. Eu? Não o conheço. Meu Deus do céu. Quem? Não. Mas agora era urgente manifestar as grandezas de Deus. Havia necessidade, e a necessidade de anunciar as grandezas de Deus era maior que as necessidades dele. E este homem ergueu-se com ousadia para proclamar o Evangelho. E a palavra grega para
ousadia, ou para coragem, ânimo, intrepidez. É parésia. Se eu estiver a citar mal, no final venha ter comigo, tá bem? Estou a tentar falar grego. Já me vi grego para estar aqui hoje. Já comi iogurte grego. Mas falar grego não costumo falar muito, não sou fluente. Então se você é grego, está grego para ir embora, já esteve na Grécia, fale comigo no final, está bem? Não mostro, não revelo a minha nudez. Assim, pastor, não sabes falar grego. Pronto. Parésia, o que é que significa ousadia? Escuta, franqueza. Pedro, franqueza. Verdade. Dias antes, não o conheço. Negou-o 3 vezes. Verdade? Foram 3? 3 vezes, não o conheço, não sei quem ele é. Agora ele levanta-se com ousadia, cheio do Espírito Santo. E a palavra no grego diz, sem impedimento, dá a ideia de sem impedimento algum. O seu coração cheio do Espírito Santo, nada o fazia parar, calar, negar, rejeitar, olhar para trás. São esses que vão anunciar as grandezas de Deus. São esses, meu irmão. Não é o melhor cantor, não é o melhor pregador. São aqueles que irão ter ousadia, coragem. São aqueles que sentem parésia, ousadia, franqueza, sem impedimento algum, intrepidez. Agora com toda, parésia dá a ideia de com toda, isto é loucura, com toda a liberdade. Como é que eu podia, escuta, perseguido por romanos, judeus, religiosos, por toda aquela cambada, como é que ele, com parésia de coração, com ousadia, a palavra diz que com toda a liberdade. Sabe quando você pensa assim, não estou bem para ir hoje à igreja, há um sentimento, ou isto ou aquilo. Pedro não estava nem aí para a perseguição. Na sua morte, sabem qual é que foi a sua preocupação? Não ser crucificado como o seu Senhor. A única preocupação que este homem teve foi não ser, morrer como o seu Senhor morreu. Mas tinha parésia para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para pregar a liberdade aos cativos, para pregar as curas aos doentes. Parésia! O homem temeroso e inseguro, agora cheio do Espírito Santo, anunciar as grandezas de Deus a todos e mais alguns. Que confiança é esta? Aquele que o negou, aquele que disse não o conhecer. Agora em Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17, o texto diz, sem hesitação, Pedro disse, cheio do Espírito Santo, pronto para anunciar as grandezas de Deus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Este é um homem cheio de Deus, munido pelo conhecimento da palavra, munido pela ousadia do Senhor. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O que o negou, o que não o conhecia. João capítulo 6, 68 e 69. Simão Pedro lhe respondeu: Este homem, com dúvidas, com a sua personalidade, cheio de Deus e dos seus ensinamentos, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ousadia, coragem. Atos capítulo 4 versículo 13. Os membros do tribunal judaicos ficaram admirados com a ousadia de Pedro, com a parrésia de Pedro. Escuta,
os membros do tribunal judaico, prontos para o julgar, o crucificar. E ele estava liberto, com ousadia, com sensatez, com verdade, em meio a tudo aquilo, porque era cheio do Espírito Santo. E o que mais importava era anunciar as grandezas de Deus, não importando quem está aqui para me apontar o dedo, quem está aqui para me julgar, quem está aqui para me matar. Eu quero anunciar as grandezas de Deus. Ficaram admirados com a ousadia de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens do povo. Uau, quem são estes agora? Homens do povo, e sem estudos, e reconheceram que tinham sido companheiros de Jesus. Quem manifestará as grandezas de Deus? Quarto lugar, aqueles que vivem em arrependimento e santidade. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Simples. Quem irá anunciar as grandezas de Deus serão aqueles que sofrerão uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente. Não é uma mente que se amolda a uma igreja, uma placa. É uma mente que é substituída por uma nova mente formada em Cristo Jesus. Não é uma mente adaptada, é uma mente transformada. É uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo em nós. Metanoia, palavra grega para mudança de mente, para transformação, para arrependimento. Metanoia, mudança de mente. Não vos amoldeis com este mundo, não se adaptem, não se acomodem, não alinhem, não andem no mesmo ritmo, na mesma direção. Sabem, irmãos, nós como cristãos que sentiram uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente, temos que andar em constante fricção com o andamento deste mundo. Sabe o que eu quero dizer? É quando você anda, por exemplo, nos relacionamentos, nas conversas diárias, tem que haver algum tipo de fricção. Quando você anda, conversa com, por exemplo, com pessoal que não conhece a Cristo, com pessoal mundano, digamos assim, que não conhece a Cristo, tem conversas mundanas, tem que haver fricção. Porque o seu amigo, colega, vai começar a dizer palavrões e você vai fazer o quê? Isso. O que é que vai fazer? Vai dizer, stay cool na margem sul, assim não falas ao pé de mim, está bem? Não, mas é religioso. Epá, conversa. Fricção. A tendência nos dias de hoje, como cristãos, é a perda de amigos. Saída de grupos do Zap. Como é que se chama? Unfollow. É assim que se diz? Ajuda-me a falar em inglês. Unfollow em determinadas páginas. É deixar de ser seguido. Fricção. Porquê? Porque houve uma verdadeira metanoia. Se você se contenta e diz assim, olha para o tal determinado postagem, e se você se identifica ou aquilo, isto não tem problema. Não tem problema eu cantar determinada música. Não tem problema eu vestir certa roupa. Não tem problema eu falar. É só uma observação. Temos que andar em constante fricção. E foi o que aconteceu com estes homens. Metanoia, mudança de direção, mudança de mente, mudanças de atitudes, mudança de temperamento e de caráter. Tenho que manter a paz. Está a chover cá dentro, uma cascata aqui, de Rondônia, lá de Ouro Preto. Metanoia. Vão pôr as telhas hoje, vou matar o gajo. Metanoia, mudança. Estão a entender? Fricção. Tem que existir isto, e aqueles que irão manifestar as grandezas de Deus vão andar em santidade, em obediência, em fricção com as ações deste mundo. Vão andar contra a corrente deste mundo. E são esses que irão manifestar as grandezas de Deus. Em quinto lugar, e para terminar, quem manifestará as grandezas de Deus? Aqueles que produzem fruto e testemunham. São aqueles que dão fruto. Aqueles que serão capacitados para manifestar as grandezas de Deus são árvores frutíferas.
e principalmente testemunham. Atos capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Foram cheios, testemunharam, falaram da grandeza de Deus e deram fruto. Falaram somente. Falaram, pregaram. Não ouvi Pedro a cantar o corinho da harpa. Não ouvi Pedro a entrar no manto aqui. Não ouvi Pedro a rodopiar. Não ouvi Pedro a cair. Não ouvi Pedro a pregar. Vais abrir uma porta. Vais encontrar um marido ideal. Vais ter um emprego. Vais prosperar. Vais ter um carro. Os papéis vão se assinar. Não vais ser deportado. Não ouvi Pedro pregar isso. Vi Pedro pregar um sermão de 23 versículos. Vi Pedro falar sobre Jesus, manifestar as grandezas de Jesus e 5.000 almas serem salvas. Não vi Pedro vir de blazer branco, tênis, XPTO. Não vi Pedro passar laca no cabelo. Não vi Pedro ter um grande altar, um grande púlpito, um iPad, um iPhone, uma caneca. Não vi Pedro com nada disso. Vi Pedro, em 23 versículos, pregar sobre quem Jesus é. Pregar sobre Cristo. Pregar sobre aquilo que Cristo faz nas nossas vidas. Isso é manifestar as grandezas de Deus. Não vi Pedro num grande alto e sublime trono e altar. Não vi Pedro a murmurar. Não vi Pedro a perder tempo com coisas mesquinhas. Palavra testemunho. A palavra grega para testemunho. Escuta o que é testemunho. Escuta o significado profundo da palavra testemunho. Porque muitos pensam que é fazer um post. Qual é a dimensão do nosso testemunho? Eu estou aqui a dar testemunho. Comparado com isto. Com a palavra martíria. Você já vai perceber de onde deriva a palavra martíria. Que é para testemunho. Testemunho é aquilo que aqueles homens faziam nos coliseus. Testemunho é o que os mártires faziam. Testemunho é aquilo que os missionários fazem hoje. Lá no Iraque, lá no Líbano, lá nesse país. Isso é testemunho. É a ideia da palavra martíria. Deriva para mártir. Testemunho, no grego martíria. Martíria deriva de mártir. Mártir. Testemunho ao ponto de dar a sua vida em prol de dar conhecimento de algo. Tornaram-se testemunho. Davam testemunho. Dar testemunho é evidenciar. A palavra martíria no grego diz é destacar. Eu vou dar testemunho. Eu vou dar destaque. Irmão, dê bom testemunho. Dar bom testemunho não é você vestir usos e costumes. Dar bom testemunho não é vestir a calcinha larga, a gravata. Não. É deixar que cresceu o cabelo até. Não. É dar a vida por Cristo. 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 Como aqueles homens e mulheres fizeram. Martíria. Testemunho. Ou também a ideia de dar prova. É provar. Que nós possamos dar prova de Jesus. Como muitas vezes tentamos dar prova, ou mais ainda, do quanto somos bons. Ou sabemos fazer. Ou temos conhecimento. Entendem? Dar testemunho. E esta palavra martíria demonstra profundidade do compromisso. Profundidade do compromisso. Senhor, que nós sejamos homens e mulheres disponíveis com estas 5 características de revelar as grandezas de Deus. Amém? Quantos aqui estão dispostos? Desta forma, vamos ter um tempo de oração. Não, os músicos, as vozes não precisam subir. No lugar onde você está, só os instrumentos. Vamos ficar de pé.
Quantos aqui estão dispostos a erguer estas 5 características para que possam realmente manifestar as grandezas de Deus? Quantos estão aqui que querem realmente demonstrar as grandezas de Deus? Quantos, meu Pai do céu? Levanta o teu braço, levanta os teus braços. Eu quero manifestar. Onde é que está a palavra que eu ministrei? Quantos ouviram o que eu ministrei? É urgente, meu irmão. Anda preocupado com o mundo e com coisas, quando tem um pai a desfalecer às portas do inimigo, às portas da morte. É urgente, Telmo, a cada dia tu demonstrares estas 5 características, estes 5 fundamentos, e que desta forma possas demonstrar as grandezas de Deus. É urgente, meu irmão, nós temos comunhão uns com os outros. É urgente andarmos em santidade. É urgente, meus irmãos. No lugar onde você está, no lugar onde você está, coloque a mão no seu coração e diga para Deus: Deus, eu preciso com urgência de ter estas 5 características no meu coração. Eu preciso com urgência perseverar em unidade e comunhão. Eu preciso com urgência ser cheio, verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Eu preciso com urgência proclamar a verdade com ousadia. Eu preciso com urgência viver o arrependimento em mim, o verdadeiro arrependimento e santidade. Eu preciso com urgência produzir fruto e dar bom testemunho em nome de Jesus.